Alô? Estão me ouvindo bem? Eu vou ficar com a máscara, mas eu acho que dá para ouvir bem, mesmo assim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de carreira internacional, mais especificamente no Canadá, na província de Quebec. Espera aí que não sei como funciona. Espera aí. Tá bom. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Sara Sanches, eu sou conselheira em promoção e prospecção na direção dos serviços de imigração para a América Latina. Eu trabalho no escritório do Quebec em São Paulo, que é a representação do governo do Quebec aqui no Brasil, única representação do governo do Quebec na América do Sul. Aqui vocês podem ver nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, sempre compartilhando oportunidades, que seja de estudos, de trabalho, também de cultura, e no seu site também. E hoje, nessa apresentação, eu vou apresentar para vocês um pouco da minha terra, né, que eu sou mesmo do Quebec, sou canadense, e as oportunidades que a gente tem neste momento, que a gente está com uma missão de recrutamento que vai até o dia 4 de abril. Mas primeiro, né, o que é o Quebec? Tem muita gente que chegou no nosso stand que perguntou: o que vocês fazem em Quebec? O que é o Quebec? O Quebec é essa província que vocês estão vendo no mapa em azul. É a maior província do Canadá, né? É um território gigantesco. Pouca gente sabe, mas é o equivalente do estado de Amazonas. Tem 8,5 milhões de habitantes, então é pouca gente para um território muito grande, né? Lá no norte tem pouca gente, é um lugar de muita floresta, muita natureza, muitos lagos também. Tem o Rio São Lourenço, que é a via navegável mais importante da região. E vocês podem ver também as duas principais cidades, Montreal, que é a metrópole do Quebec, e a cidade de Quebec, que é a capital. A cidade de Quebec é uma cidade histórica, que tem um famoso Château Frontenac, que é o cartão postal do Quebec. Montreal, que tem uma vida cultural muito, muito dinâmica. E vocês podem ver que é muito perto, né, dos Estados Unidos, de Boston, de Nova York, de Toronto também. Então, uma região que economicamente está muito integrada ao nordeste dos Estados Unidos. Esse é o famoso Château Frontenac, no seu cartão postal. Muita gente conhece essa imagem da cidade de Quebec. E muita gente sabe que o Canadá é um país bilíngue, né? Grande maioria do país tem como língua, as pessoas falam majoritariamente inglês, mas é um país oficialmente bilíngue. Só que o Quebec é a única província que tem um idioma oficial só, e o francês. Então, por lei, é o idioma do trabalho, de negócios, da educação, é a língua materna de 78% da população e tem 95% da população que fala francês. Então, as pessoas que não têm francês como primeira língua, mesmo assim, falam francês porque é importante para se integrar, para trabalhar, para ter mais oportunidades. E como a gente tem muitos imigrantes também, né, as pessoas aprendem o francês. Mas até agora, eu acho que vocês já sabiam muito disso, né? Que o Canadá tem no Canadá, que é francês. Eu tenho certeza que vocês não sabem, que sabem mais coisas sobre o Quebec. E eu vou mostrar agora para vocês. Tudo isso que vocês estão vendo são coisas do Quebec. O que a gente tem? A Madonna, bom, ela não é do Quebec, mas até ela tem origens do Quebec. Mas eu coloquei a Madonna aqui, um show da Madonna, porque quem fez a iluminação desse show foi uma empresa do Quebec, a Moment Factory. O que a gente vê? O Dunas, alguém aqui já viu o filme? Gostaram? Gostaram? Até tem várias nominações nos Oscars, né? Que vai ser esse fim de semana. Eu acho que eles têm 22 nominações.
E é um diretor do Quebec que fez esse filme, o Denis Villeneuve, que também fez o Blade Runner. O Assassin's Creed, conhecem também? Já jogaram esse jogo? Eu não, mas é do Quebec também, né? Foi produzido por um estúdio, a Ubisoft, que é muito forte, né? Muita gente conhece a Ubisoft, que é um estúdio de games muito forte no Quebec. O maple, né, que a gente vê, o maple syrup, o xarope de bordo, que a gente vê nos filmes, né, que as pessoas colocam na panqueca. O Quebec é o maior produtor mundial de maple. O Pikachu, outro filme de animação que foi produzido no Quebec, é o Cirque du Soleil. Vocês conhecem o Cirque du Soleil, né? Nasceu no Quebec. O hockey, que é nosso futebol, nosso esporte nacional. E o Titanic, eu coloquei o Titanic aqui porque quem canta a música do Titanic, já assistiram? Sou muito velha para ver esse filme. Já assistiram? Não, né? Bom, vocês conhecem a cantora que canta a música do Titanic? Celine Dion. É nossa diva, é nossa maior estrela, né? Ela é do Quebec também. Então, eu coloquei isso só para vocês perceberem que tem muita coisa do Quebec que vocês já conhecem. Por que escolher o Quebec para uma carreira profissional? Tem muitos argumentos, mas aqui só vou falar de 3. A diversidade, a qualidade de vida e as oportunidades. Primeiro, a diversidade. É um lugar que recebeu imigrantes ao longo da história, um lugar que recebe, está acostumado a receber imigrantes, que tem políticas públicas para receber os estrangeiros. Então, isso faz com que tenha uma diversidade muito grande. Uma pessoa que trabalha em tecnologia no Quebec vai ter colegas do Marrocos, da França, da Colômbia, do México, e o ambiente de trabalho fica muito mais rico por causa dessa diversidade. É a província do Canadá com mais pessoas trilíngues, justamente por receber muitos imigrantes e também por causa do francês. Então, os imigrantes muitas vezes já falam inglês, né? Vocês falam português, muita gente aqui já fala inglês, e aí para trabalhar no Quebec tem também que falar francês. São 3 línguas, mas tem muitos que falam até mais do que 3 línguas. Só Montreal, que é a metrópole da província, tem 120 comunidades culturais representadas dos 5 continentes. A qualidade de vida, eu acho que é o argumento mais forte para escolher o Quebec. Muitos brasileiros estão procurando uma vida mais tranquila, uma vida com custo de vida também mais acessível. No Quebec, a gente trabalha um pouco menos do que no Brasil. A gente trabalha no máximo 40 horas por semana, mas muitas empresas exigem 35, 37,5. Então, a gente tem muito tempo, muito mais tempo, eu acho, do que no Brasil, para aproveitar da família, para ficar com a família. Também tem cidades menores, não tem o trânsito que a gente conhece em grandes cidades brasileiras. É uma sociedade também muito segura, né, que tem uns índices de criminalidade muito baixos, onde eu, como mulher, nunca tive medo de andar na rua à noite sozinha, onde pode andar falando no celular, né, sem ficar de olho se tem uma pessoa. Então, é outro contexto, é muito, muito tranquilo. O custo de vida também, Montreal, que seria a cidade, digamos, mais cara da província, porque é a metrópole, é muito mais barata do que Toronto, do que Vancouver, e aí nem falo de outras grandes cidades da América do Norte, dos Estados Unidos, né? O dólar canadense também é mais barato. E o fato da gente ter saúde pública, educação pública, faz com que também a gente gasta menos para essas coisas, né? Tem creches, por exemplo, baratas para todo mundo, para deixar os filhos na creche. E tem serviços também oferecidos aos imigrantes para poder permitir uma integração, digamos, otimal na sociedade. E terceiro ponto,
as oportunidades, que são muitas. E é por isso que a gente está aqui, né, falando com vocês, e porque, neste momento, o Quebec está com 240 mil vagas abertas que não consegue preencher. É uma sociedade com uma população envelhecida, né? A gente tem muitos idosos, uma taxa de natalidade baixa e uma falta de mão de obra. O desemprego é mais ou menos 5%, às vezes cai um pouquinho para 4,7%, em torno de 5%. É muito baixo se vocês comparam, né, com o Brasil, e as empresas não estão conseguindo recrutar pessoas localmente. Tem fábricas que têm que cancelar contratos, que não conseguem entregar, porque não tem pessoas trabalhando nas fábricas. E as empresas estão pedindo ajuda para poder recrutar no mundo inteiro, não só no Brasil. A gente está agora numa iniciativa que é só para o Brasil, mas a gente já teve na Colômbia, na França, no Marrocos, em vários outros países, para procurar. E na área de tecnologia e de indústrias criativas, as oportunidades são muitas e muito diversas também, porque é realmente um mercado que está explodindo, né? E eu acho que não só no Quebec, no Brasil, com a pandemia, no mundo, a gente viu que esse setor, né, explodiu realmente, está com uma necessidade muito grande. No Quebec, é ainda mais forte do que no resto do Canadá, porque o Quebec tem a maior concentração de empregos em tecnologia do Canadá. Representa 3% do mercado de trabalho, 5% do PIB. São mais de 9.500 empresas em tecnologia. Muitas vagas em Montreal, mas não só. Muitos em Quebec também, que é a capital, onde tem o governo. E muitos em outras cidades também menores, que têm uma ótima qualidade de vida, que tem também muita demanda nessa área. Tem muito mais vaga do que formados e todas as profissões estão em déficit. Vou pegar uma aguinha. Se tiverem perguntas, podem levantar a mão, senão a gente pode conversar no final também. Vamos continuar. O perfil do profissional em tecnologia no Quebec, muitos homens. Eu não gosto de falar desse primeiro ponto, porque eu acho que a gente tem que fazer muito mais esforço para incentivar mulheres, né, a entrar na tecnologia. Perdão, gente. Vou beber um pouquinho mais. Em média, né, 42 anos. O que é muito interessante, que 1/3 dos profissionais de tecnologia no Quebec não nasceu no Canadá. E essa porcentagem é muito mais forte nesse setor do que em outros setores da economia. Por quê? Para trabalhar em tecnologia, não precisa revalidar diploma, né? A linguagem da tecnologia é universal, então os estrangeiros integram o mercado de trabalho em tecnologia muito mais rapidamente e facilmente do que em outros setores da economia. O salário médio, 78 mil dólares canadenses por ano, não é por mês, tá? Porque a gente calcula por ano mesmo, e 10% são autônomos que têm a própria empresa. 3 setores que estão em alta neste momento no Quebec: a inteligência artificial, os jogos digitais e os efeitos visuais e animação. Na área de inteligência artificial, tem uma característica muito forte, é que a gente tem faculdades, universidades, reconhecidas mundialmente, que têm centros de pesquisas
que realmente são reconhecidas mundialmente em várias universidades. Tem na Université Laval, em Quebec, tem um centro sobre dados, Big Data, né? Tem na Politécnica de Montreal, tem também o MILA, que é a Universidade de Montreal também, que é o centro mais importante do mundo sobre aprendizagem de máquina, machine learning, né? A comunidade científica nessa área é a maior do mundo. Então, tem também um Instituto de Valorização de Dados da Universidade de Montreal, com Politécnica. E essa expertise de pesquisa atrai também as empresas. Isso são algumas grandes empresas que escolheram o Quebec para se instalar, e não só para se instalar, para abrir laboratórios de inteligência artificial. Então, tem o Google Brain, tem o Facebook Research, a Samsung, tem a Thales também, né? Tem várias empresas internacionais que escolhem o Quebec por causa da expertise, da excelência dos programas de estudos e porque tem também muita gente que vem de fora para trabalhar. E isso é uma riqueza para qualquer empresa, né? Ter os melhores talentos do mundo inteiro. Agora eu gostaria de soltar o primeiro vídeo para falar um pouco do polo de jogos eletrônicos. In Quebec, it's all about family. It is with great pride that we present you ours. Original, eccentric, and strong. Our family is one of the most popular in the country and is known around the world. Just like all families, sometimes we disagree, since we are all quite different. But it is these differences that also make us stronger. In our family, there are tough guys. Adorable creatures. Rebels. Leaders. World travelers. Daredevils. Knights in shining armor. Princesses. And most importantly, visionaries that dream in 2D and 3D. In Quebec, you can count on our family to support all that is beyond compare. To support individuals that believe in us and those who make us stronger by doing everything in their power to make sure we reach our full potential. Educated, young, talented, and creative. In Quebec, that's how we stand out from the crowd. Become part of our extended family. Reconheceram alguns jogos? Alguns personagens? É normal, porque realmente o Quebec se tornou, nos últimos anos, um polo mundial de jogos eletrônicos. São 33% de todos os estúdios no Canadá, 15 mil empregos, 46% de todos os empregos do Canadá estão em Quebec e 230 empresas que trabalham nessa área de jogo digital. Só em Montreal, são 40 estúdios desenvolvedores de jogos e faz com que Montreal seja o quinto polo mundial de games no mundo, quinto polo de produção de games, desenvolvimento de games do mundo. Esses são alguns estúdios que estão presentes, né? Tem alguns bem famosos, como a Ubisoft, e eu vou falar mais tarde da missão de recrutamento que a gente tem, mas a Ubisoft está participando da nossa missão para recrutar brasileiros, Frima também, Bicom, mas tem a Square Enix também, que é presente em Montreal. Então, estúdios do Quebec, mas internacionais também, que escolhem o Quebec para desenvolver jogos. É um dos setores mais inclusivos da economia. No início eu falei, né, que na área de TI a gente quer mais mulheres, mas esse setor está realmente fazendo muitos esforços
para ser mais inclusivo. Tem o Phoenix Labs em Montreal, que anunciou recentemente ter chegado na paridade. Também a gente desenvolve jogos em todas as plataformas, então todo tipo de jogos, que sejam de computador, de celular, de jogo mesmo, que não sei como falar, o console em francês, ou de realidade virtual. Então tem todos mesmo as plataformas. E esses são alguns jogos que foram desenvolvidos no Quebec. Então, vocês já viram, né, no vídeo, o Tomb Raider, Batman Origins, o Assassin's Creed, We Happy Few, e são só alguns exemplos. Tem também o setor de efeitos visuais e animação, e aí é realmente Montreal, que é um polo muito importante, 63 mil trabalhadores qualificados nessa área de animação, de efeitos visuais, 6 mil trabalhadores especializados em 2D, 3D, e em 2020 foram 185 projetos realizados. E a gente vê, né, já falei do Dunas, mas teve o Blade Runner, que já ganhou também Oscar de melhores efeitos especiais. E a indústria de cinema como um todo está muito, muito forte nesse momento. Alguns filmes, já falei do Blade Runner, mas tem o Dumbo, Pikachu também já falei. Então, são vários mesmo. E alguns filmes de animação aqui, A Bailarina, A Família Addams, e são, mais uma vez, só alguns exemplos que tem muito mais. E agora eu queria mostrar para vocês um último vídeo, que é da cidade de Montreal, para vocês verem um pouco também como que é essa cidade. In Montreal, we live and breathe creativity. This is where big players and small studios craft their greatest success stories and come to harness our superpowers, our top talent, our innovative ideas, and our appetite for adventure. We're building a multiplayer ecosystem for the bold and the brave, here to propel projects to new heights and push the entire creative industry forward by giant steps. We're designing an open and inspiring world known for its diversity and joie de vivre. We're behind thousands of celebrated works from all four corners of the galaxy. We are Montreal. Get in the game. Partiu Quebec, já convenci vocês? Né? É fantástico, né? É um lugar de muitas oportunidades, qualidade de vida. Então, vamos lá. Como a gente faz para ir trabalhar no Quebec? A gente do governo organizamos missões de recrutamento com empresas. Então, as empresas que já tentaram contratar no Quebec e não conseguiram, elas participam dessas missões de recrutamento para encontrar pessoas no mundo inteiro. É muito simples. É uma plataforma, dependente da missão, são plataformas diferentes. Tem vagas publicadas nessa plataforma. São empregos de 2 a 3 anos. Então, são experiências temporárias. Vocês podem ir para adquirir mais experiências, voltar para o Brasil depois, ou depois também tem programas para poder se manter de forma permanente. Não precisa de nenhum intermediário para participar, não tem limite de idade. Então, é como entrar numa vagas.com, você cria seu perfil, você entra, você vê as vagas e começa a se candidatar. O nível de exigências das vagas depende de uma empresa a outra. A gente teve muito essa pergunta no stand, né? Quem decide é a empresa, não é o governo. Então, quem decide o nível de francês, o nível de inglês, os anos de experiência, a tecnologia que o candidato tem que saber, são as empresas. Então, por isso que vale muito a pena sempre entrar na plataforma para ver, né, as exigências. E o que é muito interessante nesse processo de missões de recrutamento é que a empresa que guia o processo. A gente pode pensar,
ir no outro país é muito complicado, uma papelada, muita coisa para pesquisar. Na missão de recrutamento, vocês são contratados e depois a empresa ajuda no processo. Tem uma parte do processo até que é paga pela empresa. E tem uma pessoa na empresa que responde as perguntas, se tiver dúvidas, que, por exemplo, mostra para o candidato quais são os formulários, que tipo de documento ele tem que produzir. Então, isso facilita muito uma experiência internacional. Essas são as grandes etapas do processo. A primeira etapa é participar da Journée Québec, que é o nome que a gente dá para as missões de recrutamento. Então, entrar na plataforma, se candidatar. Depois, esperar uma convocação para uma entrevista, fazer uma boa entrevista e receber uma oferta. E é só quando o contrato é assinado que pode começar os trâmites migratórios. A primeira etapa dos trâmites migratórios vai ser solicitar o certificado de aceitação do Quebec. Então, uma parte que é feita com o governo do Quebec. Mas quem vai cuidar dessa parte é o empregador. O candidato vai ter que preencher algumas coisas, formulários, mandar documento para a empresa, e a empresa cuida dessa parte com o governo do Quebec. A partir do momento que sai esse documento, vocês podem entrar num curso de francês oferecido pelo governo, curso online. Isso é um projeto novo que a gente está testando, e é muito interessante porque durante o processo de espera do visto, processo que pode ser de 8 meses, 1 ano, vocês pelo menos estão se preparando e estão estudando o francês, que é importante para poder se integrar na sociedade, para poder chegar e estar o máximo preparado, né, para o projeto de imigração. A última etapa, essa etapa é feita pelo candidato. Então, quando vai sair esse certificado de aceitação, vão reunir todos os documentos para solicitar o visto de trabalho ao consulado, às autoridades canadenses aqui no Brasil. Porque quem dá a permissão de entrar não é o Quebec, né? É o Canadá, que controla as fronteiras, que é o país. Então, que seja num consulado em São Paulo ou nos diferentes escritórios que tem no Brasil. Ok, muito interessante também com as vagas na área de tecnologia, e que são vagas especializadas, que têm salários bons e que permitem, segundo a lei de imigração, ir com a família. Então, uma pessoa que vai ser contratada, um desenvolvedor, consegue uma vaga. A esposa é enfermeira, a esposa vai poder ir com visto de trabalho aberto. Então, vai poder trabalhar em qualquer lugar. O que é diferente da pessoa contratada. Porque a pessoa contratada tem um visto fechado. Quer dizer que o visto é atrelado à empresa. Vai para o Canadá, vai para o Quebec para trabalhar para tal empresa. E se quiser mudar de empresa no meio do caminho, pode, mas vai ter que encontrar uma outra empresa que vai aceitar refazer todo o processo para você. Não sei se está claro. Está claro? Sim? Tá bom, obrigada. Então, a gente está, neste momento, numa iniciativa de recrutamento para candidatos brasileiros. Tem 25 empresas que se inscreveram nesta missão Journée Québec Brasil, porque eles estão procurando brasileiros. Então, uma ótima oportunidade de tentar uma vaga. Tem empresas na área de tecnologia da informação, que são, assim, cargos não só em empresas de tecnologia, tem banco, tem empresa de fabricação, tem várias empresas, mas procurando pessoas de TI. E tem também 3 estúdios de desenvolvimento de jogos digitais que participam também dessa missão. Vocês podem ver todas as vagas no site Québec en Tête ou Québec na Cabeça. Alguns exemplos de vagas. Então, eu coloquei só alguns exemplos, mas tem mais de 70 cargos diferentes na área de tecnologia, para preencher um total de 350 vagas
só na área de tecnologia, porque é uma missão que também tem vaga para enfermeiro, enfermeira, para soldadores, eletromecânicos, mecânicos, não é só de TI, mas a grande maioria é na parte de tecnologia. Tem até 4 de abril para se candidatar, tá? Falta pouco, então eu convido vocês a entrar na plataforma, mas para quem ainda não se formou, que não tem experiência, que não tem o francês, vai ter outras missões, tá? Não é só agora, vai ter o ano que vem, vai ter a demanda para trabalhadores qualificados no Quebec vai ser para os próximos anos. Merci beaucoup de votre attention, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, estou disponível, a gente tem tempo e a gente pode conversar também depois no stand do Quebec, vocês podem passar a conversar com a gente. Obrigada. Pergunta? Opa! Eu gostaria de saber, assim, toda vaga ela tem uma especificação, né? Mas eu queria saber quais são os conhecimentos, assim, no geral, soft skills, hard skills, certificados, que os contratantes estão mais interessados, assim, em pegar um perfil, assim, brasileiro. Bom, tem algumas coisas que... Tem algumas exigências que para todas as vagas mesmo. Tem que ter um diploma, que seja universitário ou técnico, e tem que ter experiência. Tem que comprovar que tem a experiência pertinente para a vaga. Então, não é para quem está saindo da faculdade, que nunca trabalhou, e isso é para todas as vagas. Depois, as competências mais técnicas, aí vai depender da tecnologia que é requisita para a vaga. Se é Java, se é .NET, se é C++, aí vai ser tudo diferente, os requisitos, né? As empresas quebecoises, elas gostam dos brasileiros. Vocês têm uma boa reputação no Quebec, por isso que estão recrutando no Brasil, porque já tem brasileiros trabalhando nas empresas de TI. E por que as empresas gostam dos brasileiros? Primeiro, vocês são muito bons, vocês têm uma formação ótima, universidades muito boas, então, qualidades técnicas muito boas, mas também eu acho que vocês têm uma cultura que parece com o Quebec, uma cultura latina, assim, que se parece, então tem uma integração muito fácil, e vocês são muito abertos também, e tem esse jogo de cintura do brasileiro que consegue resolver problema, que vocês estão acostumados, digamos, à diversidade, que faz com que, diante de um problema, vocês não entram em pânico, né? Vocês resolvem, e eu acho que isso é muito, na soft skill que você falou, tem muito isso. A abertura a aprender, né? A abertura a melhorar o francês, por exemplo, né? Porque às vezes na entrevista chega, não é perfeito, mas essa abertura de, não, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu vou continuar estudando, essa humildade que também precisa para recomeçar do zero, né? Porque quando vocês têm experiência aqui no Brasil, mas chegam no Quebec, tem que recomeçar a carreira. Então, tem que ter uma certa humildade para errar, para não falar um francês perfeito. E eu acho que isso, as empresas estão vendo que os brasileiros têm essas qualidades. Oi, tudo bem? No meu caso, por exemplo, eu ainda falta um ano para terminar a faculdade, mas eu já tenho 3 anos de experiência de mercado em Java, Angular, Python. Nesse caso, eu poderia me inscrever por ter uma carreira já na área como desenvolvedor, ou eu teria que esperar ainda acabar a faculdade para fazer isso? O ponto é que a empresa pode até se interessar em você, mas onde vai bloquear, se você não tem diploma, é na parte do visto. Porque o governo canadense, quando ele dá um visto temporário de trabalho, como que ele faz? Ele vê a vaga, aí se a vaga
a exigência é ter diploma, ter 2 anos de experiência, ter um francês intermediário. Tem necessariamente que você tem que comprovar que você tem isso, senão o visto é recusado. Então, se você está por se formar, eu sempre falo assim, é gratuito, pode tentar, se você tem um nível de francês também, ou de inglês, pode tentar, porque esses CVs chegam às empresas, e elas podem gostar muito, falar, vamos manter o contato, termina a faculdade, vamos falando, às vezes é assim, entendeu? Então, vale a pena, mas minha dica é sempre também, se vocês querem isso mesmo, comecem o francês. O francês não é tão difícil, estudem também para passar na entrevista, não precisa um francês literário, precisa um francês para conseguir a vaga, entendeu? Então, isso é a primeira dica. Boa tarde. Boa tarde. Minha dúvida é sobre questões de vagas remotas, né? Porque com a pandemia a gente viu um aumento considerável nas vagas remotas, e eu queria saber se a gente tem essa oportunidade também, sem precisar ter o visto para se mudar, como é que funciona o mercado por lá? Nas missões de recrutamento, nesse programa específico, é para ir mesmo no Quebec. Mesmo que você pode ser que você trabalhe de casa no Quebec, entendeu? Pode ser que você trabalhe de forma híbrida, 2 dias no escritório e 2 dias em casa. Mas eles querem pessoas fisicamente no Quebec. E, de uma forma mais geral, também a gente quer mais gente no Quebec, né? A gente quer as famílias de vocês no Quebec. Então, não é só o trabalhador em si. E eu acho que para entender também a cultura, o clima de trabalho, é bom também estar presente. Então, por isso que... Mas isso pode mudar, né? A gente está vivendo essa revolução um pouco com a pandemia. A gente não sabe como que vai ser no futuro. Oi, boa tarde. Boa tarde. Muito boa apresentação, obrigado. Obrigada. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre as leis trabalhistas. De forma geral, leis trabalhistas? Tá bom. São as mesmas leis trabalhistas para um trabalhador estrangeiro do que para um canadense. Algumas coisas diferentes do Brasil. São a semana é de 40 horas, o pagamento é cada 2 semanas. Segundo a lei, depois de 1 ano de trabalho, são 2 semanas de férias. É muito menor, né, do que o Brasil. Só que muitas empresas oferecem mais. Tá? Isso é segundo a lei. Depois as empresas estão precisando de muita gente, então são coisas que podem ser negociadas também, tá? Com a empresa privada. Que mais? Não tem vale-refeição, não tem vale-transporte, né, como no Brasil. Então, os salários são bons o suficiente para poder pagar o deslocamento, mas a gente também come um pouquinho menos no restaurante, eu acho que o brasileiro, então, para não gastar tanto com comida, a gente leva a marmita, né, no trabalho. A gente tem também horários flexíveis em certas empresas, onde você pode começar mais cedo, terminar mais cedo. E é isso que me vem na cabeça agora. As férias, os benefícios. Tem muitas empresas também que oferecem apesar da saúde ser pública, tem alguns serviços de saúde que são privados. Por exemplo, quer ver um fisioterapeuta, tem na rede pública, mas vai ser para quem precisa muito, acontecer alguma coisa, um acidente, vai precisar. Se você quer ir no privado, as empresas oferecem também planos de saúde, né, para cobrir essas coisas que são serviços privados. E uma coisa importante que os 3 primeiros meses que o trabalhador estrangeiro chega no Quebec, não são cobertos pelo seguro público de saúde. Então, durante esses 3 meses, vocês precisam de um seguro à parte, privado, para cobrir esse tempo, e depois vocês já entram no sistema de saúde público. Então, mesmo sendo estrangeiro, vocês têm direito a esse serviço público, como as crianças também podem ir para a escola pública, primária, secundária, de graça. Oi. Oi, tudo bem? Boa tarde. É mais uma curiosidade.
sobre a questão do francês e do inglês. É muito mais comum aqui no Brasil a gente ter acesso mais à língua, o inglês americano, né? E eu gostaria de saber qual a relevância do francês em comparação ao inglês quando você está indo lá a trabalho. O francês é a língua oficial do Quebec. A vida acontece em francês. Então, se você vai no hospital, se você vai no supermercado, se você está no metrô, porque você vai ouvir, né, as mensagens, tudo em francês. A vida é em francês. Para conseguir uma vaga na área de tecnologia, você pode até conseguir só com inglês. Nessa missão que a gente tem agora, tem algumas vagas que só exigem inglês. Mas para viver no Quebec, você vai precisar do francês. Então, tem uma diferença entre conseguir a vaga e depois se dar bem ou viver bem no Quebec, entendeu? E vocês vão ter muito mais oportunidades, já que muitos já falam inglês, vocês vão ter muito mais oportunidades com o francês. Nessa missão, tem, não sei, 5 cargos que exigem só inglês, o resto é tudo um pouco de francês. Então, abre mais portas para vocês. Então, por isso que a gente fala que se uma coisa que não é para agora, mas a longo prazo, ano que vem, tem que focar no francês. O cara lá pediu. Olá, boa tarde. Desculpa. Eu já participei de algumas palestras que falavam sobre a questão da migração para o Canadá e tudo. E como foi dito na palestra, você pode ter uma renda ali de 78 mil por ano, 60. Vamos supor que uma média ali daria em torno de 4 mil, 5 mil dólares por mês. Nas palestras, eles falavam que o gasto mínimo de uma família, de um casal, vamos supor, seria de 1.800 a 2.100. Isso que eles falam é realmente verídico ou não? É só uma fantasia para poder levar as pessoas? O custo de vida é alto, baixo, referente a esse valor quando a gente divide por mês? Bom, eu não tenho números exatos. Tem uma diferença entre morar em Montreal e morar em Rimouski, ou morar em Chicoutimi, ou morar na cidade de Quebec. Tem uma diferença grande entre as cidades. Como no Brasil, nesse momento, no Quebec, a gente fala de inflação. É uma coisa no mundo inteiro. Mas no Quebec a gente fala de 3%, 3,5%. No Brasil a gente fala de 10,5%. Então, as coisas não são baratas no Quebec, tá? Eu não quero passar essa mensagem. Não é tudo barato. Mas o nosso poder de compra é maior do que aqui. Para comprar coisas, para comprar um carro, nem se compara com o Brasil. Mas uma grande parte, sim, vai ir para o aluguel. Mas, por exemplo, para comprar uma casa, para financiar uma casa, os juros são muito baixos. Né? Uma coisa também diferente do Brasil, que eu acho que aqui os juros são altos. Né? Então, é muito mais fácil financiar uma casa no Quebec, no Canadá, do que aqui. Então, muitos brasileiros logo querem comprar uma casa. Chegam já no aluguel, mas logo querem comprar uma casa. Opa! Então, é uma dúvida um pouco boa, mas surgiu falando sobre a ação de direitos trabalhistas. A gente sabe, nosso visto é ligado à empresa, né? Nosso trabalho dentro daquela empresa. E o que acontece se a gente for demitido? Qual é o processo que tem que ocorrer? Realmente, vocês têm direito a ficar e trabalhar no Quebec, no Canadá, só se vocês estão trabalhando na empresa que deu o visto. Tá? Então, vocês podem até tentar outras vagas, que as vagas, assim, os profissionais de tecnologia têm vagas chegando pelo LinkedIn toda hora, né? E as empresas estão tão desesperadas que fazem o processo mesmo. Eu não tenho uma resposta muito clara, porque acontece muito pouco isso, para falar a verdade. Acontece muito pouco. Então, normalmente, a pessoa se integra. As empresas também que estão participando, elas estão acostumadas a receber estrangeiros, tem apoio na empresa, né? Tem uma compreensão do que é vir de outro país para trabalhar. Então, mas realmente, assim, se, por exemplo,
você é demitido, você não consegue emprego, tem que voltar para o Brasil, senão você é ilegal no Canadá, entendeu? É mais fácil ir casado com o cônjuge ou solteiro ou independe? É só curiosidade. Me ajuda aí. Não. Independe. Na área de tecnologia, como eu falei, são cargos especializados, então a Lei Federal de Imigração permite ir com a família, e é muito bom, né? Senão, o Canadá é 10 mil quilômetros daqui, não dá para voltar fim de semana. Então, e é muito bom que o cônjuge pode ter visto aberto. Pode também ter visto de estudo, mas se tiver visto de estudo, só vai estudar, trabalhar tempo parcial. Se escolher o visto de trabalho, vai trabalhar. E só para terminar, que eu faltam 3 minutinhos, tem também uma ajuda a cônjuge. O cônjuge, por exemplo, às vezes não fala francês porque só o trabalhador contratado se dedicou ao francês. No Quebec tem cursos de francês de graça oferecido a todos os imigrantes. E além de ser de graça, a pessoa recebe uma ajuda de custo para imigrar. Então, por exemplo, você vai, né, trabalhar numa empresa, a sua cônjuge vai poder estudar a tempo integral francês e receber até $200 por semana para estudar francês. Então, isso ajuda muito na integração. Eu acho que o tempo acabou, mas eu queria agradecer a todo mundo aqui, que está no Mané Garrincha, mas eu sei que tem gente também no YouTube. Então, muito obrigada. E entrem na plataforma Quebec na Cabeça para poder ver todas as vagas. E segue a gente também nas redes sociais, tá? Obrigada. Acabou. Ah, não, tá aqui. Se vocês quiserem bolsinhas com brindes do Quebec, a gente tem aqui.